Você é um bom aluno como eu fui? Não, né? A Bel já tá rindo aqui. A gente vai ver hoje com a professora Isabel Domingues e o professor Humberto Massareto como é que tá essa relação entre os professores e a inteligência artificial que tá rolando por aí, certo? Bel, eu tô sabendo que tem professores aí preocupadaços com o emprego, achando que a IA vai ensinar pra molecada e os professores vão perder a cadeira, vão perder o emprego, vão perder o salário. E aí? Será, Humberto? Gente, é assim, a IA tem condição de formatar, as instituições têm condição de formatar grade curricular com IA? Tem, Humberto, tem. Mas hoje, vamos trabalhar com a educação de hoje. Nós ainda temos o elemento professor, docente fazendo essa mediação. O que não pode acontecer, o que a gente trabalha, né, Humberto, em relação a isso, é o medo. Então, assim, o professor tem que saber as ferramentas que ele tem, mais de... Você falou no outro episódio? 32 mil ferramentas para deixar o teu aluno conectado, feliz, usando coisas que ele vai usar no trabalho. Eu acho que precisa, né? Você precisa avaliar o que está acontecendo. Você pode até usar a inteligência artificial para gerar a tua aula, para gerar o conteúdo, para gerar os testes. Mas eu acho que precisa uma supervisão. Precisa supervisão, mas você não pode colocar uma pedra em cima e falar isso aqui não existe, porque existe. E aí o que acontece? Se você, enquanto docente, não sabe as ferramentas e dosar isso, você fomenta a malandragem. Ah, ele não deixa, eu vou usar aqui do outro jeito. E aí usa. Bel, eu vou fazer uma comparação que eu acho que expressa bastante o que a gente vê hoje, tanto na sala de aula, no mundo, né? Essa geração que hoje tem dificuldade de prestar atenção nas coisas. TDAH, né? Quem tem TDAH aqui? Eu sei que você tem TDAH aí que você está assistindo. Todo mundo tem esse negócio. Mas é óbvio, a gente assiste na televisão, do Disney Channel, do Discovery Channel, no History Channel, os programas piscam uma luzinha, mostram as imagens das tumbas do faraó, cada conteúdo maravilhoso, né? Aí você vai estudar história na escola, tem um mala de um professor chato, rabiscando na lousa alguma coisa, copia aí, seus trouxa. É lógico que não interessa. E o game, né? Gente? O game. A criança é hiper estimulada, o jovem é estimulado. Cabe a vocês, professores, criarem uns gamezinhos, gamificar o ensino. A IA pode ajudar nisso? Muito, professor. Pode. No programa anterior, no episódio anterior... Robôs! Quando você perguntou, né, dos robôs e sobre se nós tínhamos medo de perder, né? Então, nós dois respondemos, não, por quê? Porque nós entendemos que se nós nos alinharmos com aquilo que hoje, né, aquilo que se usa, você desperta o interesse do seu aluno. Não adianta a gente proibir celular ou proibir inteligência artificial, quando a gente fala em termos de mundo, né, o que é global, se nos outros países, como por exemplo Estados Unidos ou os países da Europa, na Ásia, os jovens estão utilizando a inteligência artificial no sentido de obter melhores resultados, de aprender mais. Mas isso é roubar, não é? Isso não é malandragem? Não, se você usa para aprender, não. Se você usa para fazer pesquisa, também não. Cabe ao professor. Nós temos um colega, então vou citar um exemplo aqui. O Evandro. O Evandro Olivier, ele dá aula numa instituição e ele fala para o aluno, para usar inteligência artificial. Eu quero o seu trabalho feito com inteligência artificial. Mas ele quer o prompt também. Manda o prompt, anexo o prompt, que eu vou dar nota para o prompt. O seu trabalho talvez eu leia, quero dar nota para o prompt. Genial. Genial, porque ele... Vou fazer uma confissão. Eu comecei a pensar melhor e mais rápido depois que eu comecei a interagir com a IA, porque ela te obriga a pensar com lógica. Então as construções lógicas, né? Inclusive fui fazer teste de QI recente e minha pontuação aumentou
porque eu penso com mais lógica, maior velocidade, então o meu raciocínio ficou melhor. Se a gente provocar isso nos alunos, isso é algo pelo qual eu luto há muito tempo. Quando a gente começou a conversar lá no primeiro episódio, há alguns meses, há 1 mês e meio, eu vinha conversando com o meu filho exatamente como nós poderíamos desenvolver um projeto que fizesse com que o jovem, a criança, a partir da aprendizagem de uma linguagem de programação lógica, desenvolvesse o raciocínio lógico, que leva ao raciocínio crítico, que leva ao criativo. Que é o que a gente precisa. E hoje o jovem não consegue desenvolver um pensamento mínimo. Para quem não percebeu, o professor Humberto acabou de se auto-incriminar, dizendo que ele roubou no teste de QI. Brincadeira, Humberto, brincadeira. Usou IA. Ele usou IA para treinar a cabeça dele para ficar melhor no teste de QI. Tem uma coisa muito importante. Nós temos assim na Constituição que a educação ela tem que formar cidadão, né, a pessoa para a cidadania e para o trabalho. E nós falamos em outros episódios sobre o uso da IA para produtividade e para uso no trabalho. Então, que professora sou eu se eu tenho ferramentas que podem auxiliar o meu aluno a se desenvolver para um trabalho melhor, para se destacar no mercado? E eu não lanço mão, eu não utilizo essas ferramentas. Então, elas são utilizadas nas nossas aulas. Né? Tudo, gente, voltando na Revolução Industrial, se você falar que a máquina a vapor está tirando os empregos dos cavalos, pô, gente, desculpa, cavalo, você vai comer capim num pasto super bonito ali e tal, deixa a máquina a vapor fazendo o serviço pesado, né? É a mesma coisa que a gente está vivenciando hoje. Deixa a inteligência artificial fazer o trabalho pesado, deixa o criativo para o pessoal de design thinking, de criatividade, de inovação, né? Isso mesmo. E a gente tem esse trabalho de levar para as instituições de ensino esse tipo de formação, de ensinar os professores, motivar os professores, inclusive para usar a sua própria criatividade junto com ferramentas de IA diversas. A gente estava falando agora há pouco de uma IA que faz uma análise, por exemplo, desse vídeo que vocês estão assistindo agora aqui com a gente. E essa IA eu não conheço ainda, não usei, tá? Eu quero até a dica de vocês. Essa IA vai falar se eu falei rápido demais, vai dizer se eu falei lento, se eu fui carismático, ela vai listar tudo o que estava de bom e de ruim para eu poder melhorar o conteúdo que eu estou gerando aqui. Vou tentar usar esse negócio. Será que funciona? Funciona. Funciona porque a gente já usou, né, Humberto? Já. Traz inclusive, o clima, a temperatura de quem está interagindo na live. Enfim, Voltando aqui para a sala de aula. Professor com medo da IA. O aluno pode usar a IA e pilantrear nos testes? A gente pode pilantrear, não precisa da IA, né? Para pilantrear, lógico. Eu tive um aluno que antes da IA ser popularizada, estou falando de 99, 98, me entregou um trabalho belíssimo, li o trabalho dele e num dado ponto ele escreveu assim. No meu outro artigo, aí na aula seguinte eu falei, Robson, seu trabalho está lindo, eu quero ler o outro artigo. Ele, que outro artigo, professor? Esse que você falou aqui, ó. Seu burro, fez copy-paste, esqueceu de tirar isso daqui. Não leu. Como fala o Clóvis de Barros Filho, né? Seu bosta. Você esqueceu de tirar isso daqui. Então, o Fernando faz um copy-paste sem ler. Eu ia brincar e falar, quem nunca? Mas aí ia ficar meio... Eu ia falar também. Quem nunca? Tamo junto. Mas se você vai pilantrear, tem que pilantrear com por exemplo, eu autorizava fazer cola na minha disciplina, desde que eu aprovasse a cola. Pô, eu capricho na aula. O cara me veio com uma cola mequetrefe e a condição era que eu não pegasse colando. Né? Eu tinha que aprovar a cola, mas não podia pegar a cola. Claro que eu via o pessoal colando. O cara teve tanto trabalho que ele vai ser. Então pode pilantrear desde que você faça isso do jeito certo. Então com a IA dá para pilantrear? Dá. Mas para que você vai pilantrear? Queria um professor desses comigo, eles não deixavam colar. Eu estou um pouquinho envergonhada, mas não, estou brincando, professor. É isso. Mas, assim, aí o professor tem... É como o antivírus, né? Alguém lança o vírus, vem o antivírus. Eu quero saber do antivírus. Qual é o antivírus que o professor usa para detectar que o trabalho do aluno foi feito todinho no copy-paste de IA? Ou ele pode ter feito parcial também. As IAs conseguem até calcular o percentual de IA que tem aqui naquele trabalho. E aí, assim, você tem a afirmação, a réplica, mas tem a tréplica, porque tem um trabalho que também engana
o detector de IA. Sim, sim. Né? Então, fica cada vez mais sofisticado, mas vai te dar tanto trabalho que você vai entender o trabalho que você preparou. Né? Você vai ler tudo, pelo menos. Vai ter que ler para poder. Então, nem vale a pena. Eu recomendaria fazer a pesquisa, junta tudo e depois escreve com as suas palavras. Quando você fizer uma prova aí do professor Humberto, se tiver escrito ali, leia no meu artigo, não sei o quê, cara, fica esperto. Ele pegou já um cara fazendo isso, hein? Ixi, eu tenho muita história. Eu prefiro incentivar, mostrar a IA que ele vai usar, acompanhar o processo criativo. Como eu trabalho com criatividade e inovação, eu prefiro incentivar, mostrar, e aí eu quero ver o uso criativo daquela ferramenta. Eu fiz isso com a minha filha, Bel. Quando eu descobri o ChatGPT, lá no começo dos anos 2020, final de 2022, né? 22, né? É. Quando começou o ChatGPT, eu liguei para minha filha na faculdade e falei: filha, inventaram um troço legal aqui, mas você tem que saber usar. Se você usar do jeito ruim, você vai enganar o seu professor. E enganando o seu professor, você está se enganando, porque você não está aprendendo. Então, galera, usa a inteligência artificial, mas usa para enfiar coisa bacana dentro da cachola. Né? Se você usar para tirar as coisas da tua cachola, para que não entre na cachola, não é nem tirar, né? Para as coisas não entrarem na cachola, você está usando errado. Né? Cortar caminho pelo pior lugar. Né? Agora, Ângelo, assim, algo que a gente tem insistido é que esse receio que o professor tem, ou o ser humano em geral, ele tem receio daquilo que ele não entende. Então eu já vi vários casos assim, de professor ou professora que fala: eu não gosto de matemática mesmo, gente, não se preocupa. Você tem que se preocupar, sim. Sabe? Você tem que entender matemática. Matemática é lindo, é poética a matemática, né? Aí o professor não gosta da IA, tem medo da concorrência e aí proíbe e aplaude quando alguém fala que não é para usar. Quando na verdade ele está dando 12 mil passos para trás. Calculadora. Calculadora? Nossa, eu passei por todas as etapas. Calculadora, científica, régua de cálculo, sou da época da régua de cálculo. Passei por tudo isso. E depois a gente vê. Minha opinião, aprenda a tabuada e depois usa a calculadora. Isso aí, para ganhar tempo. Você não precisa saber a tabuada do 247. Sabendo a tabuada sabendo a tabuada até do 1 ao 10, tá bom. Legal, gente. Demais. Legal. Isso aí. Escuta, tem um outro assunto que eu queria conversar com vocês, mas eu acho que a gente vai ter que deixar para um próximo. Eu gostaria muito de saber sobre IA generativa versus as outras IAs. Vocês topam fazer um programa só sobre isso? Não, fazer. Que divertido. Mais um, então. Divertido. Mais um. Galera, próximo bloco. Assistam aí IA generativa versus as outras IAs com o professor Humberto Macerati. Uau! Isabel Ferrari. E a Isabel Ferrari. Isso aí. Valeu, galera. Obrigado. Até mais. Obrigado, Bel. Obrigado, professor. Obrigado. Valeu.